Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo, sempre entrando na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior, para falarmos dessa doutrina apaixonante, essa doutrina que nos comove, essa doutrina que nos convida à reflexão. Logicamente, tudo isso baseado na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa pela TV Mundo Maior, a qual agradecemos ao André Marouço, seu dirigente, aos funcionários que nos tratam sempre com muito carinho, com muito respeito, e o nosso abraço em especial aos nossos queridos ouvintes que estão aqui acompanhando conosco. E rogamos a Deus que o nosso programa seja de muita paz, de muita luz e de muito amor. André, qual que é o capítulo que nós elegemos hoje? Qual é o livro que nós colocamos para as nossas meditações? Hoje nós vamos ver um livro chamado O Evangelho por Emmanuel. O Evangelho segundo Lucas. Então aqui a Federação Espírita Brasileira reuniu todos os materiais em que Emmanuel comenta a respeito do Novo Testamento. E aqui está o Evangelho de Lucas sendo comentado por Emmanuel e foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós veremos o versículo 18º, capítulo 1º. Capítulo 18º, versículo 1º. Orar sempre e não desanimar. A mensagem se intitula Nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Esta mensagem, ela está publicada no livro Fonte Viva, também editado pela Federação Espírita Brasileira. Quando fala para nós, orai sempre, não desfaleça, não desanime, é exatamente o que acontece conosco, porque isso significa a falta de fé. Você, querido telespectador, quantas vezes nós oramos para pedir alguma coisa? Seja a solução de um problema físico, seja a solução de um problema que nós estamos enfrentando familiarmente. Mas a grande verdade é que às vezes não acontece aquilo que nós queremos. E nós então muitas vezes dizemos, eu perdi a fé, eu oro tanto e Deus não me ouve. Eu acho até que Deus esqueceu de mim. É uma grande inverdade. Porque a doutrina espírita exatamente vem trazer luz sobre esse questionamento, falando para todos nós que cada um de nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, a prece, a oração, não é para resolver os nossos problemas, é para nos dar força, para nos dar coragem, para nós sabermos enfrentar as dificuldades, né, André Luiz? É verdade, querido Sérgio, é um tema palpitante o que nós estamos vendo hoje com Emmanuel, porque quando ele nos fala, não permitas que os problemas externos, inclusive o do próprio corpo físico, fale mais alto. A nossa oportunidade reencarnatória, ela passa de um modo muito rápido. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui gravando programas de final de ano, ano novo, e já estamos passando dessa primeira etapa do ano. Já passamos o ano novo, já passamos o carnaval. E agora? As reflexões nossas são em torno de aproveitarmos a vida. Não o aproveitarmos naquele sentido pejorativo, apenas e tão somente no que o mundo material pode nos dar, entregando-nos em mais uma oportunidade reencarnatória aos excessos, aos prazeres,
tudo que a vida nos oferece, como o nosso querido Sérgio há pouco disse, gera sua repercussão natural. O mundo espiritual e a lei divina é uma conta exata igual 2 mais 2 igual a 4. O bem atrai o bem, o equívoco atrai a maldade, atrai o equívoco, atrai todas aquelas lamas espirituais que ao longo de muitas encarnações nós fomos amealhando. Então, na nossa atual encarnação, o convite é para nós juntarmos menos problemas e mais benefícios a nosso favor. Porque já são muitos os espíritos que nós temos a recompor, já são muitas as leis kármicas que nós temos que acertar, e hoje é momento de pegarmos o Evangelho de Jesus e nos fortalecermos nele. Não aquele Jesus pragmático, não aquele Jesus dogmático, não aquele Jesus que vem na condição de interferir na nossa vida dizendo, olha André, você tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Não. Jesus, a todos que esteve com ele, ele respeitou o livre-arbítrio. Orientou? Orientou. Ajudou? Ajudou, mas respeitando o tempo de cada um. Agora, se nós não nos ajudar, quem vai poder nos ajudar? Os espíritos amigos fazem o que podem. Jesus faz o que pode, Deus faz o que pode, mas quem mais pode fazer por mim sou eu mesmo. Meu esforço, a minha dedicação, minha vigilância. É mais fácil errarmos aqui na Terra do que chegarmos no mundo espiritual na condição de um vencedor espiritual. Por quê? Porque a Terra ainda nos suscita aqueles velhos equívocos de outrora. Seja pertinente ao homem velho, ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua prepotência, seja a sexualidade desregrada, seja os vícios considerados os lícitos, os ilícitos. Então temos que abraçar a reencarnação, vigiar os nossos pensamentos, os nossos ideais e orar, pedindo força para irmos adiante. Continua Emmanuel. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Primeiramente, antes de nós falarmos um pouquinho da prece, da fé, das constituições religiosas, nós temos que entender o planeta que nós vivemos. Nós temos que entender as leis naturais que nos cercam. Nós temos que entender como é que funciona esse mecanismo pela qual todos nós estamos hoje vivenciando. Por quê? Porque quando eu compreendo que eu vivo num mundo de ação e reação, quando eu começo a entender que para cada plantio haverá uma colheita. Quando eu começo a entender que o planeta Terra ainda é um planeta que está abrigando povos que vivem um mundo de provas e expiações. E eu sei que expiações trata-se de colheita e trata-se também de homens que ainda não conseguiram a sua evolução. Então, o que eu posso esperar de um planeta dessa natureza? Então eu preciso entender o planeta que eu vivo, para entender que o esforço de cada um no campo individual é o que vai auxiliar o amanhã no processo coletivo. Então é isso, André, que Emmanuel vem relatar para todos nós a importância de cada um de nós vivermos uma vida pela qual possamos compreender as regras do mundo de provas e expiações, que é o que o planeta Terra se encontra na condição atual. E o Espiritismo nos abre um leque até então inovador, porque a sua mensagem, quando nos chega através do seu aspecto consolador, através do seu aspecto explicativo, através do seu aspecto filosófico, dá-nos esta força para não desfalecermos. Porque a vida aqui na Terra, ela gera para todos nós, quando não temos um pensamento muito firme, quando não temos um ideal concretizado, ela gera melancolia,
depressão, questionamentos dos mais variados ao ponto de questionarmos se realmente esta prova ou aquela dificuldade nós mereceríamos ou merecemos passar por esta ou por aquela situação. Então o véu do esquecimento é uma bênção. O fato de esquecermos o que fizemos e quem fomos no ontem gera para todos nós uma tranquilidade que talvez não teríamos se nós soubéssemos o que fizemos, quem prejudicamos ou por aqueles que fomos prejudicados, que muitas vezes, comumente, reunimos numa mesma família, alguns algozes de outrora, alguns verdugos de outrora, para ver se com os elos do sangue, dividindo um parentesco próximo, nós possamos amenizar o ódio e, quebrando as arestas do ódio, ver se nasce o elo da simpatia, da tolerância, para no amanhã nós falarmos em ligações mais fortes, como é o caso do amor. Interessante mesmo. Então, isso nós vamos percebendo que é interessante a vida e passa a ter sentido. Por isso que Camille Flammarion chamava Allan Kardec do bom senso encarnado. A doutrina espírita é o bom senso encarnado, ou seja, conseguiu-se aglutinar os ensinamentos do Cristo para que pudéssemos compreender, diante da lei natural que nos cerca, do conjunto de leis criadas por Deus, para que pudéssemos então, diante desse educandário, tem um livro chamado Roteiro, nós já tivemos até a oportunidade de estudar uma página desse livro no nosso programa, que fala exatamente sobre essa questão, quando fala para nós daquele título, O Grande Educandário, mostrando que a Terra é um grande educandário para todos nós. Queridos telespectadores, nós gostaríamos de fazer aquele convite habitual. Nós sabemos das dificuldades naturais de manter uma rádio, uma TV, e ainda mais passando por uma situação econômica difícil aqui no Brasil, mas você pode ser o nosso colaborador. De que maneira? Adquirindo um CD, um livro, um DVD, ou fazendo a sua doação conforme o que você pode. Toda ajuda é muito bem-vinda para que a Rádio Boa Nova, para que a TV Mundo Maior possa continuar espargindo e levando a mensagem espírita, não apenas no Brasil, mas também no exterior, através dos seus sites. Então você entre no site tvmundomaior.com.br e lá você tem algumas opções de como poder ajudar estas entidades que estão sob a tutela das Casas André Luiz. Não se esqueça, a sua ajuda ela é muito importante. Não saia daí não, já nós retornaremos com a segunda parte para darmos continuidade na leitura de Emmanuel, compreendendo um pouco melhor o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já retornaremos. Queridos amigos, que alegria, não disse? É um pequeno intervalo, tomamos apenas um café para retornarmos nesse assunto tão palpitante que é sobre a prece, a oração. Nós estamos estudando um livro de Emmanuel, na qual ele pega capítulo por capítulo, versículo por versículo, e ele estuda a luz e a lume do Evangelho de Jesus. O que nós estamos estudando hoje então, André? Hoje nós estamos estudando a mensagem Nunca Desfalecer e ela originalmente está publicada no livro Fonte Viva. E aqui é um resumo em que a Federação Espírita Brasileira pegou todos os comentários de Emmanuel acerca dos Evangelhos de Lucas. Antes de darmos continuidade na leitura e no comentário, nós gostaríamos de relembrar que eu e o nosso querido Sérgio temos inúmeros programas pelo canal do YouTube da TV Caminho da Luz. Se você quer nos acompanhar além dos programas aqui pela TV Mundo Maior, a qual agradecemos o espaço que vem nos concedendo, você também pode conhecer as nossas atividades, os nossos programas, os nossos comentários, o estudo do livro Nosso Lar, o estudo do livro Os Mensageiros, através do YouTube. Então, youtube.com/,
TV A Caminho da Luz, a sua inscrição ela é muito importante. Então você que ainda não conheça. E não se esqueça de se inscrever no canal. Às vezes você pensa que a inscrição é mera bobagem, não é. A inscrição ela vai te dar a oportunidade de você receber as notificações de quando tem um vídeo novo, de quando está ao vivo. Então é muito importante a sua inscrição. E o outro convite é para que você possa todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, participar do Evangelho no Lar na Casa de Meu Pai. Você precisa vir a Itapira, você precisa estar aqui conosco? Não. Você pode acompanhar da onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, com a tua família, através da minha fanpage. Então você que ainda não conhece, é só você procurar por André Luiz Querini Vilar, como você está vendo no CG, ou já digitar o link facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Curta a página e na minha linha do tempo estaremos iniciando o vídeo ao vivo e você é o nosso convidado especial. Continua Emmanuel nos dizendo: outra não pode ser a função da escola, nem ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocando entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do Evangelho, rios escuros de sangue e suor? É interessante essa mensagem, porque nós já comentamos um pouco no primeiro capítulo, ou seja, na primeira parte do nosso programa, melhor dizendo, mas relembrando que a prece, a oração, ela é um apêndice para nos dar força, coragem, para suportar os momentos difíceis. Mas o mais importante é cada um de nós entendermos que a colheita, quando chega o momento, nós temos que fazê-lo, porque o plantio foi feito. Se foi um plantio regado de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de intolerância, de raiva, de ódio, nós vamos colher os frutos pertinentes a esse plantio. Então hoje nós não podemos reclamar. Então eu estou sempre querendo jogar a minha culpa para alguém. Eu estou sempre querendo jogar a minha culpa, em especial a Deus, achando que Ele é culpado do meu sofrimento. Mas quando eu começo a estudar a doutrina espírita e começo a entender que eu estou colhendo algo que eu plantei, já começa a ficar mais fácil a minha vida. Ah, mas então para que serve a prece? Explica Emmanuel. Não é para nós resolvermos os nossos problemas. É para nós termos força, coragem, nos adequarmos a uma nova realidade. Esse é o poder da prece. É para trazer a paz intimamente. Quantas pessoas que não têm essa paz íntima, principalmente nesses momentos de crises que nós estamos vivendo, quantas pessoas se suicidam porque não suportam a ideia de perder as coisas que têm? Quantas pessoas, quando têm, por exemplo, num processo, uma desilusão amorosa, não se suicida? Quantas pessoas que às vezes passam por um momento difícil na vida, seja ele qual for, e não se suicida?
Quantas pessoas não entram num processo de depressão e algumas até com depressão profunda? Porque perde o sentido da vida, não querem viver, porque não compreenderam ainda esse conjunto de leis que nos cerca, que para cada plantio, obrigatoriamente há uma colheita. Então nós temos que entender isso, né, André Luiz? Com certeza. Entender para depois aceitar. Porque se eu não compreender, dificilmente eu vou aceitar os desígnios divinos, dificilmente conseguirei enxergar a justiça divina e dificilmente eu conseguirei entender o mecanismo que está por detrás. Quando nós falamos que a Terra é um planeta de provas e expiações, ou expiações e provas, em que a maldade prevalece sobre a bondade, um outro ponto característico também da nossa atual evolução aqui na Terra é a dificuldade de compreendermos Deus. Mesmo nós, os religiosos, falamos de Deus ainda de um modo muito superficial. Falamos de Deus ainda de um modo muito distante, de um modo muito vago, quando não colocamos Deus na condição de um serviçal nosso, a qual nós pagamos e ele tem a obrigatoriedade, essa mesma é a palavra, a obrigatoriedade de nos ajudar, de nos servir, de fazer o que nós queremos. Então chegou um momento evolutivo da Terra de nós ampliarmos os nossos conceitos, tentarmos mergulhar numa profundidade em que os nossos olhos possam ver coisas que até então nós estávamos habituados a não enxergar, ou a não ver, ou a não reparar. E um desses pontos é a compreensão para com Deus. A ciência vem provando descobertas de planetas e mais planetas, de estrelas e mais estrelas, de sóis e mais sóis, e nós ainda preocupados apenas e tão somente com o que o mundo material está nos ofertando. Então chega esses momentos difíceis, deixamos com que a correria e a preocupação fale mais alto. Então nós sempre fazemos aquele paralelo da vida 50, 60 anos atrás para hoje. Então do ponto de vista social, a vida hoje é muito melhor. Temos mais tecnologia, nós temos mais avanços, nós temos melhores hospitais, uma vida melhor. Mas em contrapartida, qual que foi o preço que nós pagamos para ter tudo isto? Uma carga horária de trabalho, às vezes maior, tendo muitas vezes que trabalhar horas a mais para recebermos também um pouco a mais, aquela preocupação em chegar no final do mês e acertar todas aquelas contas que nós assumimos. Então, no ontem, a vida era mais simples. Então, não havia tanta depressão, não havia tanta necessidade do uso da tecnologia. Hoje tem pessoas que às vezes ficam depressivas quando um celular quebra, quando não tem internet naquele momento. Então, nós somos dependentes da tecnologia, nós somos dependentes de um computador, nós somos dependentes de uma televisão, nós somos dependentes de um celular. Nós somos dependentes de coisas que antigamente não existiam e, em contrapartida, por não existir, havia lares que tinham mais diálogo, mais respeito. Hoje, muitas vezes, cada companheiro vive no seu mundo íntimo, tecnológico, e esquecemos muitas vezes de externar nossos sentimentos, as nossas falas, de viver em sociedade. Então nós temos que fazer uma análise, um paralelo da vida que nós escolhemos para nós mesmos aqui na Terra. Porque conforme o que eu estou escolhendo diariamente, é o que vai gerar de repercussão no meu amanhã. É verdade, por isso que a mensagem é muito importante, não é? A mensagem continuar orando e não desfaleça, não canse, né? Entenda o processo da prece. A prece também, ela pode ser pessoal e ela pode ser coletiva. A nossa prece pessoal, ela tem muito valor. O grande problema é que talvez nós ainda não focamos na importância da prece. Por quê? Porque nós sabemos que o pensamento, ele atrai. E existe um mundo que nós vivemos, que é um mundo de ação e reação, pela qual cada um atrai aquilo pela qual está pensando. O que quer dizer?
Se eu estou pensando coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu estou pensando coisas ruins, eu vou atrair coisas ruins. Por que a prece é importante? Porque toda vez que eu faço uma prece, eu tenho a oportunidade de convidar o meu amigo espiritual, em especial. Porque nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, Allan Kardec dizer que cada um de nós temos um espírito amigo que nos acompanha desde o nosso nascimento. É o chamado anjo da guarda, o espírito protetor. Cada um dá um nome diferente para esse que nos acompanha. Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele pode nos auxiliar, mas não pode interferir, porque cada um de nós temos que ter o nosso livre-arbítrio. Dessa maneira, quando eu faço uma prece, eu atraio esses espíritos para perto de mim, espíritos bons. E é aí que eu vou ter boas recomendações, boas orientações para me comportar de uma maneira importante nessa hora. Vamos aproveitar então, querido Sérgio, e vamos na semana que vem, no programa da semana que vem, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que é o livro mais importante do Espiritismo cristão, é o marco, é o início do Espiritismo aqui na Terra. Nós vamos na semana que vem falar um pouquinho então da prece, falar da sua importância, falar como nós, os espíritas, devemos encarar a prece, já que muitos companheiros que hoje são espíritas vieram oriundos de outras religiões, trazendo outras doutrinas e outras bagagens consigo, a qual merece da nossa parte sempre o nosso respeito, sempre a nossa consideração, a nossa estima. Mas na semana que vem nós vamos aproveitar o espaço que nós temos aqui pela TV Mundo Maior e nós vamos falar um pouquinho da eficácia da prece. Que prece também tem qualidade, que prece também pode fazer uma diferença quando feita com amor e com sabedoria. Queridos amigos, nós vamos então encerrando aqui esse programa especial, falando um pouquinho do poder da prece e as suas consequências, como nos diz Emmanuel. Nós vamos encerrando esse programa pela TV Mundo Maior, ABC do Espiritismo, agradecendo a você pela sua audiência, que Jesus possa continuar nos abençoando e nos envolvendo hoje e todo sempre. Um beijo em seu coração e até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.